o treinador Kleber Xavier deve fazer mudanças no time titular. Jordão, Kleber vem com uma formação diferente daquela comparado ao time que perdeu para o Botafogo na Vila Belmiro. Primeiro, porque não temos Neymar, mas temos outras mudanças entre os titulares, Jordão. Isso mesmo, Marcão, e dá pra dizer que o Santos tem mudanças em todos os setores do campo, né? O Santos, que o Kleber Xavier estava em dúvida em qual equipe ele iria escalar, quais jogadores ele colocaria, principalmente no lateral direita, no campo de ataque, quem seria o substituto do Tomás Rincon, que não jogou ontem e é esperado lá em Fortaleza com a delegação santista, mas fato é que o Kleber Xavier promoveu mudanças no time. E Thiago Jordão, quais são elas? São as seguintes: o provável time para o Santos para amanhã, incluindo as mudanças do Kleber Xavier, inclui o Gabriel Brazão no gol, e aí vem a primeira mudança, Aderlan pelo lado direito, tomando a posição que na última partida foi do Escobar. Para a zaga nós temos o Zé Ivaldo e o Luan Pérez que retorna ao time titular depois de cumprir suspensão, e o Escobar jogando do lado esquerdo, retomando a sua posição de origem, posição esta que nos últimos jogos tinha sido dominada pelo lateral Souza. Para o meio de campo, é esperado um time com Diego Pituca, Zé Rafael e Roleiser, sendo Diego Pituca o escolhido para ser o dono da posição deixada por Tomás Rincon, que participou da última data FIFA da seleção venezuelana. E para o setor do ataque, é esperado que tenhamos um time com Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares, sendo o Tiquinho Soares o substituto, entre aspas, do Neymar, já que naquela partida contra o Botafogo o Santos não jogou necessariamente com um centroavante. Desta vez teremos um centroavante, sim, o Tiquinho Soares entra na do Neymar, que na última partida ele foi suspenso e jogou, né? Foi um falso 9 do Santos Futebol Clube. Tá aí as informações do Thiago Jordão. Portanto, a tendência, lembrando que o Santos treina hoje e encerra a preparação para a partida contra o Fortaleza, mas a tendência é Aderlan pela direita, temos Zé Ivaldo e Luan Pérez, essa é a dupla titular da zaga do Santos. Temos aí do lado esquerdo o retorno do Escobar do lado esquerdo como titular. No meio-campo, Diego Pituca ganhando a vaga, né, Thiago Jordão? Essa talvez a mudança, né, que chama mais atenção. Diego Pituca como primeiro volante e o retorno do Tiquinho Soares como titular. Tá aí, portanto, algumas mudanças importantes no Santos Futebol Clube. E como você bem disse, Thiago, temos mudança em todos os setores do Santos, né? Defesa, meio-campo e ataque, todos os setores temos alterações para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Thiago Jordão, Santos que tem desfalques para a partida contra o Fortaleza. Jordão. E são eles, Marcão, o Gil e o Neymar, né? O Gil, por que ele é desfalque, Marcão? Sendo que o Gil já tinha retornado ao Santos, já tinha resolvido todas aquelas suas questões particulares, mas ele virou desfalque novamente, Marcão. O Gil, ele sentiu dores e pediu para ser poupado da partida, né? Foi uma decisão do departamento médico após o Gil reclamar de dores no seu quadril, uma decisão do departamento médico do Santos de poupar o jogador da partida, Marcão, e ele também já foi encaminhado ao departamento de fisioterapia para ter o melhor atendimento, né, e uma melhor resolução desta situação, Marcão. E o Neymar, como sabemos, ele é desfalque por conta que ele foi expulso no jogo contra o Botafogo. O Neymar vai cumprir suspensão para essa partida, mas ele também já seria um desfalque quase que certo, né, Marcão, porque ele havia testado positivo anteriormente, mesmo que ele tenha testado negativo ontem, ainda assim existem aquelas situações de você deixar a pessoa de repouso e se recuperando, Marcão. Portanto, o Santos conta aí, não vai contar, na verdade, o técnico Kleber Xavier, tanto com o Gil e tanto com o Neymar. Tá aí o Thiago Jordão sobre a partida contra o Fortaleza amanhã. E vamos ao campinho do Santos Futebol Clube para o jogo contra o Fortaleza. Thiago Jordão, escale o provável Santos para o jogo de amanhã, jogo importantíssimo, hein? O Santos precisa vencer e olha, o Santos não pode pensar em perder, Thiago Jordão, porque é o famoso jogo de 6 pontos. O time do Fortaleza não ganha de ninguém, né? O Juan Pablo Vojvoda não balança, porque o Marcelo Paz já disse que vai mudar todo mundo, mas não demite o treinador. Marcelo Paz vai bancar o treinador Juan Pablo Vojvoda. Aliás, a lista de dispensa do Fortaleza é enorme. Muitos jogadores estão afastados, né? Inclusive o Felipe Jonathan, hein? Por quanto tempo o Felipe Jonathan foi bancado no Santos, né? Por quanto tempo, né? Por quanto tempo? Tinha muito cara ali, né? Defendendo o Felipe Jonathan, e veja que o Felipe Jonathan foi pro Fortaleza e agora é só pra baixo, né?
E tem muita coisa estranha na mídia do Santos, né, cara? Lembram as defesas que tinham pro Felipe Jonathan, pro Sandri, né? O Sandri tá no Atlético, né? No Atlético e tal. Tem muita gente que trabalha para jogador, né? Isso é gravíssimo também, né? Tem cara de scout que presta serviço para jogador e tal. Isso aí é outro ponto muito grave que acontece no Santos Futebol Clube, né? E aí pega o microfone, defende o jogador, mas quando você vai entender tem algo por trás, o que também é muito complicado. Agora, Thiago Jordão, vamos à escalação do Santos Futebol Clube para o jogo de amanhã. Jordão. Tá no mute, Jordão. Perdão, Marcão. Vamos lá, vamos ao campinho do Santos Futebol Clube, Marcão, que eu falei anteriormente que o Santos tem novidade em todos os setores, mas não tem novidade no seu plano tático. O Santos irá num 4-3-3 mais tradicional desde 1912, Marcão. E a formação do Santos é a seguinte: Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Lampérez e Escobar, meio de campo com Diego Pituca, Zé Rafael e Roleiser, um ataque santista formado por Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Esse é o time do Santos, repito, no 4-3-3 do nosso Clebinho Xavier. Tá aí Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Lampérez e Escobar, Pituca, Zé Rafael e Roleiser, Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Jordão, esse meio campo com Diego Pituca como primeiro volante, te agrada, meu caro Thiago Jordão? Ele opta pelo Aderlan, ele opta pelo Escobar, né? Mantendo ali os jogadores na sua posição original, mas coloca o Diego Pituca como primeiro volante. Você acha que a ideia de ter um lateral de ofício do lado direito e voltar o Escobar, que marca melhor do que o Souza, é justamente também pela preocupação de ter o Diego Pituca como primeiro volante, que não marca tanto como Schmidt ou Tomás Rincon, Jordão? Como que você avalia Diego Pituca como primeiro volante? Eu avalio que a entrada do Diego Pituca como primeiro volante, Marcão, vai sanar uma dúvida que eu tenho. Eu, particularmente, vi o Diego Pituca como um jogador que ele pudesse jogar não com aquelas funções tanto de obrigação ofensivas. Eu gostaria de ver o Pituca desempenhando num time com obrigações mais defensivas, para eu ver se ele seria capaz de recompor o time, marcar de forma zonal, né? Ou também ser um jogador de roubadas de bola, Marcão. Eu lembro particularmente que no ano de 2019 e 2020, quando ele teve muito destaque com a camisa do Santos, ele era um jogador que ele não grudava tanto no seu adversário, só que ele conseguia fazer muitos desarmes, cortes de jogadas. Então eu gosto do Diego Pituca ali como 5, vai sanar a minha dúvida, né, para saber se realmente essa é a função ideal para o jogador. E eu vejo que você trazer o Escobar e o Aderlan pode ser sim um sinal de que você quer proteger a sua defesa, né? Porque se você traz um time com o Souza marca muito menos que o Escobar, e além disso o Souza sobe mais que o Escobar, e teoricamente eles vão jogar ali do mesmo lado, né? O Escobar e o Diego Pituca, pois ambos são canhotos. Então, se você tem um Souza jogando por ali, você poderia acabar sobrecarregando, quem sabe, o Diego Pituca por aquele lado, ou até mesmo o Guilherme tendo que voltar para marcar, Marcão. Então, eu vejo que é um acerto, talvez, do Kleber Xavier em você pensar num time mais defensivo, pois a gente sabe que o Fortaleza também, assim como o Santos, está desesperado, e a tendência é que o Fortaleza proponha o jogo amanhã, que o Fortaleza venha para cima do Santos e tente vencer, que aí quem ganhar amanhã está fora do Z4, né? E por isso talvez ele tenha colocado o Aderlan, para o Aderlan também ser aquele lateral de mais segurança. A gente sabe que o Aderlan não sobe nem por decreto, né, Marcão? Mas ele pode ser aquele jogador que pode funcionar até como um terceiro zagueiro, dependendo da função tática que o Kleber Xavier pode fazer. Por exemplo, digamos que o Santos vá para o ataque e o Escobar seja a opção para subir. O Aderlan ele fica e recompõe uma linha de 3, ficando Aderlan, Zé Ivaldo no centro e o Lampérez pelo lado esquerdo. A gente sabe que o Lampérez também já atuou como lateral esquerdo. E, Marcão, eu particularmente gostei dessas mudanças. Acho que o Santos, nessa provável escalação que estamos trazendo aqui, está muito bem escalado. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, eu só tenho uma ressalva, Thiago Jordão. E aí, na verdade, seriam duas, né? Porque eu tenho ressalva nas duas laterais. Eu traria o Escobar de novo pela direita, né? Eu colocaria o Escobar improvisado pela direita e manteria o Souza pela esquerda, tá? Então eu faria diferente nesse aspecto. Agora, o Escobar pela esquerda não me preocupa, tá, Thiago Jordão? E o Aderlan vai dar, de fato, uma segurança maior defensivamente, né? Então, assim, o Aderlan ele pode até fazer um terceiro zagueiro muitas vezes, é um jogador também melhor na bola aérea, né? Porque se você tem o Souza e o Escobar, o time do Fortaleza é um time perigoso na bola pelo alto, né? É um time que joga muito justamente na bola parada, na bola pelo alto. Tem o Daverson, que é um bom cabeceador. Então talvez a ideia do Kleber Xavier seja aumentar a estatura do time com o Aderlan jogando pela direita. Então vamos aguardar
Não acho que a escalação é ruim, Thiago Jordão, são gostos, né? Eu volto a dizer, eu iria de Escobar improvisado pela direita e manteria o Souza pela esquerda. No mais é isso mesmo, Thiago Jordão. Pituca ou Schmidt? Olha, eu acho que o Schmidt marca melhor do que o Diego Pituca, tá? Mas entendo a escolha do treinador Kleber Xavier. E na frente, Thiago Jordão, é isso mesmo, né? Roleiser, Álvaro Barreal, Guilherme e o 9, você joga a camisa pra cima, quem pegar joga. Porque nenhum dos três, aliás, nenhum dos dois vive um grande momento. Nem o jogador David Washington, que retorna da Seleção Brasileira Sub-20, nem o jogador Tiquinho Soares, né? E aí você teria a opção do Luca Meireles, que é um jovem jogador, mas dá a entender, o Kleber Xavier, que ele prefere jogadores mais cascudos, mais experientes, hein, Thiago Jordão? O treinador Kleber Xavier não é muito de testar jovens jogadores, não, hein? Esse é um baita de um fato, né, Marcão? Por isso que até me surpreende o Souza ter conseguido ganhar a vaga do Escobar por 2 partidas, né? O Souza é um jogador jovem e que ele mostrou com seu potencial que merece estar naquela posição. E, Marcão, eu sinto pena também pelo Luca Meireles. Eu acho que se o Santos estivesse vivendo num momento melhor, o Santos estivesse ali num G6, num G4, com uma equipe estável, Marcão, e estabilizada, eu acho que o Luca Meireles ele estaria recebendo mais oportunidades, porque ele é um jogador que vem fazendo gols nas categorias de base, ele vem fazendo gols no Brasileiro Sub-20 e faz gols importantes e bonitos, Marcão. Gols de categoria, com muita técnica de jogador. Então, eu acho que, infelizmente, ele está sendo prejudicado de forma indireta pelo mau momento do Santos. Por quê? Se você tira o Tiquinho Soares, que ganha um alto salário, você tira o David Washington, que também ganha um alto salário, e joga todo o BO em cima do Luca Meireles, ele não consegue corresponder, Marcão, a gente... Conhecendo o torcedor santista, Marcão, a gente sabe que todo mundo ia cair matando em cima do Luca Meireles, iriam esquecer que, na verdade, nós tínhamos o Tiquinho Soares que não decidiu, que nós temos o David Washington que não decidiu, e aí a bucha acabou caindo pro Luca Meireles, ele que seria, na verdade, o maior culpado. Então, eu sinto pena pelo jogador, gostaria muito de ver o Luca Meireles, quem sabe ele amanhã, o Santos jogando uma partida tranquila, o Santos vencendo por 2-0, quem sabe no melhor dos sonhos, o Luca Meireles não possa ganhar mais alguns minutos, porque eu tenho a impressão que quando o Luca entra no time, Marcão, é sempre para fazer o trabalho sujo. Ele sempre entra naquela famosa fogueira, né? Quando o time tá perdendo e você tá atacando desesperadamente sem ter um plano tático específico para municiar o seu atacante com bolas para ele conseguir finalizar, e aí ele acaba sendo prejudicado, fora as vezes que ele entrava de ponta, né? Que para mim isso aí é um absurdo, mas entre Tiquinho Soares hoje e também o David Washington, pensando no estilo de jogo do Fortaleza, eu acho que acerta o Kleber Xavier utilizando o Tiquinho Soares, porque ele é um jogador com maior poderio ofensivo nas bolas aéreas, ele também pode ser um jogador para ajudar na defesa nos escanteios. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão. Ó, Luciano Debloch, Escobar não foi tudo isso na direita, como estão dizendo. Eu acho que ninguém falou, viu, Luciano Debloch, que o Escobar foi espetacular pelo lado direito. Acho que o que dissemos aqui é que o Escobar merecia talvez uma sequência, poderíamos testar o Escobar mais vezes lá, que ele não foi espetacular pela direita, acho que é óbvio, não foi realmente, concordo contigo, mas eu acho que dava para ter mantido o Escobar, ter dado uma sequência de jogos para ele, né? Também não se esperava que o Escobar na primeira partida, jogando como lateral direito, que ele fosse fazer algo muito diferente daquilo que ele fazia como lateral esquerdo, né? O Escobar sempre foi um jogador ali burocrático, podemos dizer, né? Até certo ponto burocrático, um jogador que não chega tanto à linha de fundo, não tem muitas assistências na carreira, ele é um jogador mais tático, um jogador mais aguerrido e tal, e eu acho que ele conseguiu, né? Conseguiu de alguma forma fazer isso do lado direito, né? Com menos qualidade, podemos dizer, comparado ao que ele fazia pela esquerda, mas eu acho que ele se portou bem, ele se comportou bem, o Escobar, tá? Agora, a volta do Aderlan jogando por ali é uma opção do treinador Kleber Xavier para fazer o simples, para não inventar, né? Juliana Intensidade, Marcão, e o Soteldo? Perdeu, hein? Tá dando um barulho danado lá o Soteldo no Rio de Janeiro, hein? Parece que a galera ficou brava lá com 60 milhões de reais. 60 milhões de reais que o Fluminense está pagando pelo Soteldo, hein? Jurandir Batista, com essa escalação, um empate será um grande resultado. Aderlan, 1 a menos, né? O Bruno FPS, o Escobar só foi para a direita pelo bom desempenho do Souza, ele estava improvisado. Também faz sentido, né? O Ramires pergunta, o André Quintino viajou com a delegação ontem? Meu caro Thiago Jordão, vamos aos relacionados? Informação que foi trazida pelo nosso colega Wagner Frederico, né?
O Santos não divulgou oficialmente, então pode ter um gap ou outro nesses nomes, né? O Tomás Rincon, por exemplo, o Thiago Jordão, que jogou ontem no Uruguai, talvez se encontre com a delegação lá em Fortaleza. Vamos aos relacionados, Thiago Jordão, para a partida contra o Fortaleza. Quero saber se o Andrei Quintino, jovem jogador, promessa da Vila Belmiro, está entre os relacionados e poderemos ter o atleta que renovou o seu contrato por mais uma vez, Thiago Jordão, relacionados para a partida de amanhã. Vamos descobrir, Marcão, vamos aos relacionados do Peixe para o confronto de amanhã, Fortaleza e Santos, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como goleiros foram selecionados o Gabriel Brazão, Diógenes e o João Fernandes. Zagueiros, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Luizão e João Basso. Laterais, Escobar, Souza, JP Sherman e Aderlan. Volantes e meias, Diego Pituca, Zé Rafael, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Roleiser, Tassiano e Ian. Atacantes, Guilherme, Tiquinho Soares, David Washington, Álvaro Barreal e Luca Meirelles. Marcão, nada de Andrei Quintino, né, nos relacionados do Santos. Nada? Nada, rosca. De novo? De novo. O jogador tá sendo prejudicado? Mas estão prejudicando o garoto. Não colocaram nem nos relacionados. De novo, não viajou? De novo, Marcão, ficou em Santos. Ih, mamãe! Estão prejudicando o garoto. A janela fechou, Thiago Jordão? Fechou, Marcão, ela fechou ontem. Então você tá me falando que o Quintino fica pelo menos até 10 de julho? Exato, até pelo menos a abertura da próxima janela de transferências, o Andrei Quintino fica no Santos Futebol Clube, mas ele vai ficar sem ter uma partida oficial com a camisa do Peixe, visto que o Santos só faz mais um compromisso de forma oficial antes dessa pausa para o Mundial de Clubes. Bom, vamos torcer para que ele volte aí das férias, para que ele volte treinando bem, para que ele volte realmente voando, o nosso Andrei Quintino, que possa jogar depois das férias. Essa é a nossa torcida. Eu vivi a expectativa de ver o Andrei Quintino entre os relacionados, até para a gente entender essa renovação, mas infelizmente, mais uma vez, o nosso Clebinho não opta pelo Andrei Quintino entre os relacionados. A janela fechou, né? Muito se falou que o jogador poderia ser negociado com o Guarani de Campinas. Infelizmente não foi, né? Infelizmente não foi. Mas agora o Andrei Quintino só pode deixar o Santos no dia 10 de julho, né? Quando reabre a janela de transferência, portanto o jogador não foi negociado, né? Existia a expectativa de ele ser ali emprestado, negociado e tal. Infelizmente não foi e também não está entre os relacionados para a partida da próxima quinta-feira no Popular. Amanhã, Quintino não vai pro jogo, infelizmente, o Andrei Quintino. Bom, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Ô Jordão, ontem a Venezuela perdeu, né? A Venezuela de Tomás Rincon. Rincon deve chegar em Fortaleza, a expectativa é essa, Jordão? Se reintegrar com o restante do elenco? Exatamente, Marcão, porque na derrota de ontem da Venezuela para a seleção do Uruguai, Marcão, o Tomás Rincon não jogou a partida, né? Ele ficou o tempo todo no banco de reservas, o Tomás Rincon não atuou na partida de ontem, então é esperado que ele se encontre hoje com a delegação do Santos, delegação essa que já está em Fortaleza, Marcão, e faz um treinamento hoje, aquele treinamento decisivo pra gente saber quem que vai pro jogo, quem que não vai pro jogo e quem serão os 11 responsáveis pelo espetáculo amanhã.